Vamos dizer sim para Zenão. Quem foi Zenão? O pai do estoicismo. Então, vamos aqui. A Zenão de Sítio. Viveu aproximadamente 334 a.C. até 2262, não, 334 a 262 a.C. Foi fundador da escola filosófica conhecida como estoicismo, uma das mais influentes correntes de pensamento da filosofia antiga. Nascido em Sítio, na atual Chipre, Zenão se tornou um dos principais pensadores do período helenístico e buscou uma forma de vida baseada na razão e na virtude. Razão e virtude. Aqui estão alguns pontos-chave sobre Zenão de Sítio e sua filosofia. A formação de Zenão. Olha, tem o efeito Zenão. Depois a gente vai falar sobre ele. Mas eu ouvi falar pela primeira vez de Zenão através das palestras do Hélio Couto. Eu achava até que ele era físico, mas ele é filósofo. Formação de Zenão. Zenão era de origem fenícia e, antes de se dedicar à filosofia, foi mercador. Eu não sabia. De acordo com relatos, ele teria se encontrado com a filosofia enquanto ainda jovem. Após sofrer um naufrágio e perder toda a sua fortuna. Nesse momento, ele se envolveu com os ensinamentos de diferentes escolas filosóficas, como o platonismo e o cínico. Mas foi com o estoicismo que ele encontrou o caminho. Fundação do estoicismo. Zenão fundou a escola estoica por volta dos anos 300 a.C. em Atenas, em um local chamado Stoa Poikile, pórtico pintado, de onde vem o nome estoicismo. A escola recebia esse nome devido ao pórtico onde Zenão costumava ensinar seus discípulos. E a filosofia que ele propagava estava centrada na busca da virtude e do controle das paixões. Virtude e controle das paixões. Os princípios do estoicismo. Zenão ensinava que a razão, logos, era a essência do cosmos e que a natureza estava ordenada de forma racional. A virtude para ele era o bem supremo e ela era alcançada por meio da sabedoria, coragem e justiça e temperança. Em relação às emoções e desejos, Zenão acreditava que as pessoas deveriam agir com moderação, evitando excessos e buscando viver de acordo com a razão. Os princípios principais do estoicismo de Zenão incluem viver de acordo com a natureza, viver em harmonia com a razão universal e com o que é natural, sem se deixar dominar por emoções irracionais, controle das emoções. Os estoicos acreditavam que devemos cultivar a autodisciplina,
e aprender a controlar nossas emoções, já que essas podem nos afastar da razão. Virtude como único bem. A virtude é o único bem real e tudo o que não depende de nossa razão, como riqueza, saúde ou fama, é indiferente. Conceitos principais do estoicismo de Zenão. A teoria de Logos. Para Zenão, o universo é governado por uma razão divina, uma espécie de ordem universal que deve ser seguida. Logos é o princípio que organiza e dá sentido ao mundo. Indiferença para com os bens materiais. O estoicismo ensina que devemos ser indiferentes às coisas externas, como riqueza ou status social, porque essas são além de nosso controle. Ética da virtude. Zenão defendia que a verdadeira felicidade vem da vida virtuosa, não do prazer ou da riqueza. A virtude é alcançada ao viver com sabedoria, coragem, justiça e temperança. A virtude é alcançada ao viver com sabedoria, coragem, justiça e temperança. Influência e legado. Zenão de Sítio teve uma grande influência no desenvolvimento da filosofia ocidental. O estoicismo se espalhou ao longo dos séculos com figuras como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, dando continuidade aos seus ensinamentos. A filosofia estoica influenciou também o pensamento cristão e a ética moderna, especialmente no que diz respeito ao autocontrole, à resiliência e à busca de uma vida virtuosa. O estoicismo em relação a outras escolas filosóficas. Zenão foi influenciado por várias correntes filosóficas de sua época, como o platonismo, o ceticismo e o cinismo. Porém, sua filosofia se diferencia pela ênfase na prática diária da virtude e no cultivo de uma vida de acordo com a razão. Em contraste com outras escolas, como os epicturistas, que buscavam o prazer como o maior bem. Os estoicos acreditavam que o objetivo da vida era alcançar a tranquilidade interior por meio da virtude e do controle das paixões. O pensamento de Zenão resume: verdadeiro bem, a virtude que é alcançada pela razão. Controle emocional não se deve ser governado pelas emoções, mas pela razão. Aceitação do destino. A filosofia estoica ensina a aceitar aquilo que não podemos controlar com serenidade. Textos e ensinamentos. Infelizmente, não há muitos textos diretamente de Zenão, pois suas obras se perderam ao longo do tempo. A maioria do conhecimento que temos sobre ele vem de fontes secundárias, como os escritos de seus discípulos e filósofos posteriores, como Crisipo de Solos, que ajudou a sistematizar o estoicismo, e outros filósofos como Diógenes Laércio. Impacto na filosofia moderna. O estoicismo continua a ser relevante com muitos psicólogos, terapeutas e filósofos modernos.
utilizando seus princípios para ajudar as pessoas a lidarem com o estresse e as dificuldades da vida cotidiana. A abordagem do estoicismo para a autodisciplina e a paz interior tem sido aplicado em terapias como terapia cognitivo-comportamental. Em resumo, Zenão de Sítio foi uma figura fundamental na criação de uma filosofia que enfatiza a razão, a virtude e o controle das emoções, que continua a ser estudada e praticada até hoje. A virtude, o controle das emoções, traz paz, harmonia e equilíbrio. E o segredo de tudo de bom é a paz, o amor e a harmonia. Beijos.